Módulo 3. Administração. Você sabe disso, né? Dá pra chegar aí. Eu vou pra minha sala. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês devem ter notado que eu cheguei atrasado. Provavelmente todos aqui terão que remarcar os compromissos do dia só por causa desse meu atraso. É exatamente isso que eu não quero que aconteça com os nossos clientes, ou seja, que sofram com os atrasos que vêm ocorrendo em nossa linha de produção. Alguém, por acaso, tem alguma ideia do que está acontecendo? Como podemos acabar com os atrasos? E mais, diminuir os custos de produção sem prejudicar a qualidade final dos produtos? Chefe, precisamos primeiro de algumas informações. Por favor, Ricardinho. Quanto nós produzimos por dia? Como nós produzimos? Em quanto tempo? E quanto gastamos para produzir? Bem, já que você fez as perguntas, que tal trazer as respostas na próxima reunião? Eu? Quero que todos colaborem com ele. A nossa meta atual é o controle total da produção. Bonita gravata, Ricardinho. Muito obrigado, chefe. Programa 8. O controle da produção. Seu Valdir tem uma pequena fábrica de brinquedos. Para ficar mais competitivo em preço, resolveu fazer um controle mais rígido da linha de produção. Primeiro, resolveu calcular quantos brinquedos sua fábrica produz por dia. Depois, quis verificar a qualidade final dos brinquedos fabricados. Das 15 bonecas produzidas por dia, 5 apresentam defeitos. Bom, diante desse quadro, seu Valdir realmente precisa encontrar uma maneira de melhorar a sua produção. E muito, hein? A empresa pode produzir 1.000 unidades em uma semana, 10.000 unidades? Ela precisa saber responder essas perguntas. E para isso existem controles muito estritos do sistema de produção. As empresas sabem quanto tempo elas levam para produzir uma unidade de cada produto. E até quanto tempo leva cada fase da produção. E não é só o tempo de produção ou a quantidade que precisa ser controlada. Eu também preciso saber como eu estou produzindo. Se o meu processo de produção tem qualidade. Controlar o processo de produção faz com que eu elimine erros, imperfeições e possa melhorar cada vez mais o meu processo produtivo. Na hora de construir um avião, esse é o máximo que a maioria das pessoas, e eu me incluo nessa maioria, conseguem fazer. Mas uma empresa brasileira está desafiando o mercado, fabricando aviões supermodernos e vendendo para o mundo todo. Não é nem preciso dizer que controle é uma das palavras-chave no sucesso dessa empresa. Vamos conferir como é que isso tudo funciona. O senhor tem controle de tudo na sua vida? Sim. Não com planilha certinho, datas assim, a gente não consegue controlar, né? O que não pode fugir do controle de jeito nenhum? Você não pode gastar mais do que você ganha, né? Cabeça da pessoa, né? A mente. A parte financeira, planejamento familiar. É um problema ter aspectos da sua vida descontrolados? É um problema, porque às vezes chega a influenciar aqui dentro, né? Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de controlar melhor? Com certeza o dinheiro. Questão de horários, tanto para comer, para dormir, para estudar. Eu acho que o planejamento é a arma de tudo. Você tendo um bom planejamento da sua vida, você consegue muito mais coisas, conquistar muito mais coisas. Quanto tempo leva para ela ser fabricada? Esta aeronave é o maior modelo em produção da empresa, é o modelo 170-190, tem um ciclo de produção médio estimado em 4 meses. O que pode causar atrasos na linha de produção? O conceito básico de um sistema de manufatura é você planejar os recursos, dimensionar os recursos todos como mão de obra, materiais e instalações, de tal maneira a cumprir com os planos de produção. Quando você tem a falta de recurso na produção, pessoas na produção, pode acarretar atraso na entrega dos aviões. E um atraso para a empresa, o que significa?
O atraso para a empresa ele tem dois aspectos. Um aspecto é a imagem da empresa perante o cliente, um compromisso perante o cliente, e a questão de multa contratual, que do ponto de vista financeiro é severo para a empresa. Como é que vocês controlam o processo de produção para não aconteçam os atrasos? Para que não ocorram atrasos, a empresa ela deve investir em quatro aspectos básicos: planejamento, a definição dos processos com responsabilidades e papéis, capacitação das pessoas, treinamento e sistemas computacionais que adequem e ajudem a controlar o fluxo produtivo. Os números confirmam então que produzimos o planejado por mês e que a qualidade final do produto é a esperada. Em compensação, demoramos muito para produzir, o que eleva o custo por produto. É isso. Muito bem. Parece que os problemas foram detectados. Quais são as soluções que podemos pensar, senhores? Pois não, Ricardinho? Chefe, eu fiz uma pesquisa e descobri que existe um equipamento no mercado capaz de reduzir o tempo de produção. Preciso então de um orçamento desse equipamento e um estudo sobre seu impacto na nossa linha de produção. Pois não, chefe? Outra coisa. Pois não, chefe? Bonita gravata. Ricardinho? Em quantas peças um avião desse é fabricado? Um avião desse porte aqui, 50 mil itens diferentes. Tá? Lógico que cada item tem uma quantidade determinada que vai no avião, mas isso é uma ordem de grandeza. Então, ou seja, entre as peças pequenininhas e as peças grandes, são 50 mil itens. Exatamente. Isso aí depende da maneira que você conta também. Por exemplo, o motor, estou contando como um item, mas para o fabricante dele são outros milhares de itens diferentes, tá certo? Como é que você faz para guardar todos esses itens aqui na fábrica? Para armazenar esse material todo, a gente tem áreas específicas, tá certo? Que elas são inclusive de acordo com a característica de cada peça, né? Então, os estoques de material, eles são controlados pela nossa área de logística e armazena e disponibiliza conforme a necessidade para a produção. Quantas dessas peças são feitas no Brasil? Então, a gente importa matéria-prima, como alumínio, aço, material composto, né? Fibra de carbono, fibra de vidro, e com esse material a gente fabrica peças aqui. Está precisando de algum material para fabricar o avião. Quanto tempo demora para chegar isso de fora? O tempo que demora para a gente obter o material, ele depende de uma série de ciclos pequenos. Então, dentro desse ciclo a gente pode citar o ciclo de fabricação pelo fornecedor, o transporte até o modal que vai ser utilizado, depois a importação, que é via aérea ou via marítima, o desembaraço alfandegário, depois o transporte até a nossa empresa, aí o material está disponível. Dependendo do material e da região, isso pode levar de algumas semanas até alguns meses. Se faltar algum material, isso aí pode prejudicar a produção, mas para isso a gente tem sistemas computacionais desenvolvidos para esse tipo de controle, de planejamento, que evitam a falta. Além disso, o estoque é outro componente importante desse processo de evitar a falta de material. Como é que você faz com o manuseio desse estoque? O sistema de planejamento de materiais, ele é conhecido no mercado como MRP, e ele calcula quais os materiais serão necessários para a montagem, né? Ele usa o nosso plano de produção. Além do plano de produção, a gente tem uma outra informação que é quais os componentes que vão no avião, e ele compara isso com a nossa posição de estoque. A diferença é o que a gente precisa comprar. É importante deixar muito material estocado? À medida que você tem o material do estoque, você evita qualquer tipo de imprevisto. No nosso caso, ele flexibiliza bastante a nossa produção e permite que a gente tenha prazos de entrega melhores. Por outro lado, sempre que você tem material em estoque, você tem o capital imobilizado. Além do capital imobilizado, você precisa ter gente e lugar para armazenar. Então, o estoque ele representa um custo. Isso aí precisa ser sempre bem balanceado. Quantas peças em estoque você tem aqui hoje? Nós temos vários tipos de estoque, tá certo? O estoque de peças pode dar uma ordem de grandeza, 200 mil itens diferentes, tá? Para ter uma ordem de grandeza. Só que a gente tem isso é de peça para ser montada no avião, mas a gente tem também as peças que estão em processo de fabricação. É um outro tipo de estoque, tá certo? Até as montagens são consideradas estoques enquanto o produto não está acabado e disponibilizado para o cliente. Cada brinquedo da fábrica de seu Valdir leva em média meia hora para ficar pronto. É muito tempo.
Por causa dos brinquedos com defeito e do tempo gasto na fabricação de cada um, os custos de produção estão altos. O que o senhor pode fazer para baixar os seus custos e aumentar a qualidade de produção, seu Valdir? Uma empresa tem muitos recursos que ela precisa disponibilizar para uma produção. Ela tem gastos com salários do pessoal, energia, taxas, aluguel. Então, o tempo que esses recursos estão disponíveis para produzir alguma coisa representam custos. Por isso, quanto mais rápido eu produzir alguma coisa, menos custos eu vou ter. É por isso que as empresas tentam produzir cada vez em menos tempo. Quanto mais rápido eu consigo produzir alguma coisa, mais barata essa produção fica. Mas não é só o tempo e a rapidez de produção, também é preciso trabalhar com eficiência, evitando desperdícios. Por exemplo, se um operário estraga uma peça a cada 10 que ele usar, ou mesmo, por exemplo, numa obra, numa construção civil, quantas vezes um pintor pinta uma parede e o arquiteto pede para refazer aquela pintura? Tudo isso são desperdícios que precisam ser evitados tentando produzir com o máximo de eficiência. Seu Valdir comprou uma máquina empacotadora e transferiu os funcionários deste setor para outros setores da linha de produção. Resultado? Ele conseguiu agilizar a produção, diminuir as perdas e baixar os custos. Com tudo isso, ganhou mais competitividade. Nada como um controle mais efetivo da produção, hein, seu Valdir? Ricardinho, podemos ter uma conversa? Eu quero conversar com você por duas razões. A primeira é que eu resolvi comprar o equipamento que você sugeriu. As previsões de produção com a sua implantação são realmente excelentes. E bom, a segunda é que eu fiquei sabendo que hoje é o seu aniversário e eu trouxe aqui uma surpresa para você. Eu não acredito. Mas não precisava. Que é isso? Uma gravata! Que bonita, chefe. Muito obrigado. Imaginei que você fosse gostar mesmo, ó. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Telecurso Técnico, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.